Entendido? Entendido aí? E quando você reescreve de outra forma, usando outras expressões gramaticais, você resolve o problema de interpretação. Por isso é que as outras maneiras de escrever, tá, são úteis. Porque você vai, ó, dado YZ, existe X natural, tá, que X maior que Y, isso aqui é verdadeira. E uma forma de ler isso aqui. Existe um número natural que é maior do que todos os inteiros? Isso aqui é falso. Isso é falso. Entendido? Pergunto para vocês. Volte para cá. Vem para cá, meu filho. A S1, a S2 e a S3 são verdadeiras ou são falsas? A S2 é verdadeira ou é falsa? Olha, vamos colocar o parêntese. Se eu colocar o parêntese, será que você se resolve? A S2 é verdadeira. Vamos lá. O parêntese com preto. Para não confundir. Parêntese. Preto. Parêntese. Com preto fica melhor. Ó, dá precedência. Existe YZ, existe Y inteiro, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja o X natural? Sim. Ou seja, dado X natural, olha aí, ó, dado X natural, existe Y inteiro, tal que X é maior do que Y? Verdadeira. Verdadeira. Essa é verdadeira. Agora aqui, onde é que está o parênteses? Aqui. O ponto aqui é em preto, para você destacar bem. E o ponto é da proporção original. Existe YZ, tal que X é maior do que Y, qualquer que seja o X natural? Verdadeira também. Existe um YZ, tal que X... Me exibe esse Y. Menos 1, por exemplo. Tá? Com Y igual a menos 1, o X é maior do que Y, qualquer que seja X natural. Essa daqui é verdadeira. Mas isso não quer dizer que elas são... Que é o mesmo enunciado. Essa é verdadeira por causa do seu enunciado. Essa é verdadeira por causa do seu enunciado. Não porque essa é verdadeira e as duas têm o mesmo enunciado. Os significados são distintos. Entendido aí? Entendido? Com esse caso particular, tá? Quando você mistura as coisas, você tem que dar uma organizada na ordem. Colocar um parênteses, ou então reescrever usando outra construção gramatical para tirar o problema de uma ficar igual a outra quando você faz as substituições. Entendimento correto? Então eu vou apagar, voltar para cá, tá aqui, e vou criar. Entenderam aí? Entenderam? Então posso apagar aqui? Vou manter essa. Vou apagar o exemplo, vou manter o meu caráter geral. O meu caráter geral aqui. Então, apagar aqui. Espero com que esse exemplo... Eu preciso de um exemplo para você entender a diferença. Não dá para explicar a diferença só no genérico, tá? Mas aqui é o seguinte. Ó, então vamos colocar... O que eu fiz aqui, vamos fazer no caso geral. E aí você tem que saber negar. Tá? Ó. Olha aqui. Tem R4. Então vamos criar a proposição S1. Proposição S1. Qual é a proposição S1? Qual é? R. Um Y. Qualquer... Que seja o quê? Né? Qualquer que seja, se é um Y. Se é um Y, é qualquer, a luz do que está aqui, ó. Onde é que o Y está variando? Tá? E eu vou colar R1Y,
qualquer que seja y, pertencente a B. Vou pegar assim, escrever assim, tá certo? Você tem o A e o B, R e o Y, qualquer que seja Y. Onde é que está o B? O B está contido em V. S2, S2. S2, qual é? Bem, vou para cá. Vou no S1, vou trabalhar no S1. R1Y, qualquer que seja Y, pertencente a B. Você vê que se você faz a substituição pura e simples, você tem um problema, né? Você não sabe que tem um problema? Porque quem é R1Y? Quem é? Existe X em A, tá certo? Tal que PXY, não me deixem errar, tá? R e Y, existe X em A, tal que PXY, o que, hein? Qualquer que seja o quê? Y pertencente a B. Aí você já viu que eu tenho que colocar o quê? Parênteses. Porque senão vai dar problema com a minha S4, que eu vou colocar aqui. Tá? E qual é uma outra forma de escrever isso aqui que não dá problema? Qual é? Dado Y pertencente a B. O quê? Existe o quê? X pertencente a A. Tal que? Tal que? Existe X dado Y pertencente a B. Existe X. Está errado aí. O que é que está errado? X pertencente a A. Então vamos botar aqui de azul para ficar. Existe X em A. Existe X em A. Tal que PXY. E aí vocês entenderam, pelo caso particular, o que é que isso significa. Agora eu quero a negação de S1. A negação de S1. Mas para negar, é mais fácil negar por aqui. Qual é a negação de R1Y, qualquer que seja Y em B? Existe o quê? Y em B. Tal que? Negue por aqui. Tal que? Menos não. Não R1Y. Ora, menos. Não R1Y, não é? Entendido? Agora faça a substituição. Existe o quê? Existe Y em B. Tal que? Agora, quem é a negação de R1Y? Qual é a negação de R1Y? Não PXY. Qualquer que seja X em A. Não PXY. Qualquer que seja o quê, hein? X em A. X em A. Ahá. Você inverte os dois. Vocês estão entendendo, ó? Você está entendendo, ó? Olha, agora você sabe como passar daqui para cá, ó. Existe X em A, tal que PXY, qualquer que seja Y em B. Então, como é que inverte? Qual é? Existe Y em B, tal que não PXY, qualquer que seja o X em A. Isto é, continua a mesma lógica. O quantificador universal, onde tem o universal, vira o quê? Existencial. Onde aparece a proposição, muda para sua negação. E onde aparece o quantificador existencial, vira o quantificador universal. Tá certo? Que você pode escrever ainda como menos PXY, qualquer que seja o X pertencente a A, para algum Y em B. Estão entendendo a lógica da coisa, como é que funciona? Vamos criar a proposição S2 a partir da R2X.
Tá? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Só vou fazer só para focalizar. Qual é a... Eu vou criar a S2 a partir da R2X. Se eu quero misturar, se o objetivo é misturar para complicar, tá bom? Quem bolou isso, quem bolou essas coisas, foi há muito tempo atrás, e ele bolou pensando assim, né? Rapaz, eu vou bolar um negócio aqui, misturar quantificador para, né, atrapalhar a vida dos meninos que vão fazer ciência da computação entrando na turma de 2023 para esse semestre. Foi para isso que o cara fez? Não foi. Tá? Não foi. Tá certo? Vocês não têm tanto prestígio assim. Tá? Mas não foi. Ainda. A S2. Como seria a S2? Ó, a S2, eu vou usar a R2. A família R2. Como a família R2 tem o existe, eu vou usar com o quantificador universal. Então, como é que fica R2? Como é que fica? R2x, o que, hein? Qualquer que seja, o que? X aonde? Em B? Não, em A. Em A. Aí faz a substituição. Como é a substituição? Como é? Quem é R2x? Quem é R2x? Ó. Existe o quê? Existe o quê em R2? R2x. Existe y em B. Tá o quê? PXY, vírgula, qualquer que seja x em A. Para não confundir a S2 com o que vem a ser a S3, o que é que eu preciso? Parêntese. Parêntese aqui, ó. A lógica da coisa. Reescrita disso aqui, qual é? Reescrita disso aqui. Dado x em A. Dado x em A. Vírgula. Existe y em B, tá o quê? PXY. Tá certo? Vou colocar só uma vez aqui. Tá? Dado y em A. Dado y em A não. Dado x em A, né? Existe o quê? Y em B. Tá o quê? Ah, está em azul, né? Para destacar o que eu estou fazendo, né? Existe o quê, hein? Né? R2x, né? R2x. Quem é R2x? Existe Y em B. Tá o quê? PXY. Agora vamos lá. Negação. Qual é a negação de S2? Ó, vamos negar S2 olhando para cá, fica mais simples, tá? Depois você aprende. Qual é? Existe x em A. Tá o quê? Não R2x. Não R2x. Agora faça a substituição. Faça a substituição. Qual é? Existe x em A. Tá o quê? Qual é a negação de R2x? Qual é a negação de R2x? Qual é? Não PXY, qualquer que seja Y pertencente a B. Não PXY, não PXY, vírgula, qualquer que seja Y pertencente a B. Qualquer que seja o quê? Y em B. Ou dito de outra forma, não PXY, vírgula, qualquer que seja Y em B, vírgula, para algum X
em A. Diga, garoto. Como é que vamos usar a simbologia? Que é tipo o para todo, que é o A de cabeça para baixo, e o E ao contrário. Olha, o negócio é complicado você escrevendo todas as palavras, imagina usando só símbolo. É questão didática. Mais para frente, quando vocês tiverem, entendeu? É por motivos didáticos. Eu prefiro escrever as palavras do que usar símbolo. Porque se eu começar a misturar símbolo aqui, vai ficar mais complicada a compreensão. É por isso, tá? É só por isso. Outra coisa, qual que seja e para toda a mesma coisa, né? Qualquer que seja, para todo, para cada, em cada, tudo que é universal, que coloca todo mundo, é o quantificador universal. Agora, existe para algum, tá? Isso é o quantificador existencial. Estamos entendidos? Ok. Falta o quê? Vamos, mais um, só esse aqui, ó. O R3, vamos para cá. Venha para cá. Tá? O R3Y, como é que eu crio a S3 a partir do R3Y? Eu quero misturar os dois. Como aqui está qualquer, como é que fica a S3? À luz do que eu venho fazendo. Como é que fica a S3? Como é? A S3 fica o quê? R3Y, R3Y, vírgula. Não. Primeiro não é R3Y. É o quê? Existe Y em B, tá o quê? R3Y. Se eu quero usar, se eu quero construir a partir da R3Y, se eu quero misturar, então não é R3Y qualquer que seja aí, porque isso aí não tem confusão, tá? É a mesma proposição P de XY, qualquer que seja XY, o par ordenado, aí não tem novidade. A novidade é quando eu misturo as coisas. Então aqui, quem existe Y pertencente a B, tá o quê? R3Y. Agora, fazendo a substituição, como é que fica? Existe Y em B, tá o quê? Quem é R3Y? Quem é? P de XY. Tá o que? P de XY, qualquer que seja, lá eu coloquei o parênteses, é o que? P de XY, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja X pertencente a A. Então você concorda comigo que a não colocação do parêntese, que não é uma coisa aceitável na escrita, né? Por isso que é melhor dar uma outra, reescrever para não usar o parênteses. Que a colocação do parênteses não é esteticamente aceitável na escrita usual, tá? Bom, isso está dentro da matemática. Você concorda que a S2, se eu não colocar o parênteses, tá, a S2, se eu não colocar o parênteses na S2 e na S3, vira a mesma coisa? Não é? Ó, tira o parênteses daqui, tira o parênteses de lá. Eu preciso do parênteses. Tá certo? Eu preciso do parênteses. E qual é a negação disso? Qual é a negação da S3? Qual é? A negação da S3, qual é? Nega olhando para cá. Menos R3Y. Tem.